Amém? Que preciosa é essa manhã, amém, irmãos? Cumprimento a você também que nos acompanha pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. A bênção que foi cantada aqui nessa manhã agora, né? Esse último louvor, essa última canção, é o que nós devemos profetizar. É o que nós devemos ministrar. É o que nós devemos pregar a vida das pessoas, a nossa casa, a nossa família e para a nossa vida. Amém? Por que não dizer assim, para a nossa vida? Pregar para você essa bênção. Porque é essa bênção que foi separada para nós. Aleluia, Jesus! Hoje é culto de primícias. E o que é primícia? Não é só trazer o alimento. Não é só trazer açúcar, o feijão, a farinha. Mas primícia vai muito mais além disso. Amém? E o que nós cantamos aqui nessa manhã, o que saiu da nossa boca, tem tudo a ver com primícia. Quando eu digo que o Senhor está aqui, que Ele é tudo que eu tenho, quando eu digo da alegria que está no meu coração, em bendizer, exaltar e engrandecer o santo e soberano nome do Senhor, não pode haver desânimo em minha pessoa, porque primícia não está ligado ao desconforto. Amém? Primícia não está ligado à instabilidade. Primícia não está ligado ao desânimo. Porque se essas características elas estão em mim quando eu estou adorando, cultuando ao Senhor, então os irmãos concordam que eu não posso classificar como primícia. Porque a primeira característica da primícia é o melhor. A primeira característica que como igreja do Senhor que nós entendemos é que eu estou oferecendo àquele que me deu a vida o melhor. O melhor em que, pastor Ventura? O melhor em tudo. Primícia não se resume, obstante, só ao dinheiro, mas ao nosso tempo, à nossa família. E nessa manhã, compartilhando com os irmãos, na semana passada, logo ao final do culto da Santa Ceia que nós tivemos aqui na igreja, naquele mesmo domingo, eu já sentia, né, que vinha de Deus uma palavra que ela havia separado para o dia de hoje, para o culto de primícias, que eu gosto sempre de estar endossado sempre uma semana antes. Tive um berço aí meio assembleiano e aprendi muito isso com eles, sabe? De quando você vai ministrar uma palavra, você já tem ela pronta uma semana antes. Você prepara, você ora, você trabalha, Deus tem a oportunidade ali de manejar ela. E na semana passada eu já tinha a palavra preparada em meu coração para hoje. E hoje pela manhã, limpando a igreja, foi algo tão poderoso e especial. Eu limpando a igreja nessa manhã, eu conversava com Deus, falava com Deus a respeito da primícia, né? Mas eu também relatava a Deus, às vezes, momentos difíceis na caminhada. E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração que eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã. Foi essa palavra que o Senhor separou, amém? E algo muito poderoso que Deus falou no meu coração, que a minha estrutura está exatamente ligado à primícia. Olha que poderoso isso. Como assim, pastor Ventura? Quando eu me encontro contrito, abalado, por que não dizer morto, é porque não tem primícia na minha vida. Ou porque eu não entendi ainda o que é o contexto vivo de primiciar ao Senhor. Porque quando eu canto que o Senhor é a bênção, que ela me acompanhe, que ela esteja comigo de contínuo, significa que o que é a bênção do Senhor está comigo. Aleluia. E o que é a bênção do Senhor? Por que não dizer a alegria? Se a bênção do Senhor também é a alegria na minha vida, então significa que é difícil eu prostrar. Se a bênção do Senhor é a minha saúde, então significa que mesmo eu não estando gozando de boa saúde, muitas das vezes, eu tenho que estar ali próximo,
adorando e bendizendo o santo e soberano nome do Senhor, porque absorvi para o meu coração o significado daquilo que é primícia. Amém? Mas às vezes nós nos confundimos na caminhada a respeito do que é primícia. Mas a primícia, desde o princípio, ela é uma ordenança do Senhor. Quando Deus pede os primeiros frutos. Amém? Quem lembra lá de Abel, de Caim? Primícia. Há um contexto de estilo de vida diferente gerado a partir de agora sobre a face da terra. Há uma instituição. Aquele que soprou o fôlego de vida poderia destruir tudo ali. Mas o que parecia ser um castigo passou também a gerar uma possibilidade de vida, mesmo árdua, tendo que plantar, tendo que colher. Mas Deus institui uma ordenança chamada primícia, os primeiros frutos. Deus institui o primeiro e o melhor é meu, porque Ele precisa não, mas como ensino de adoração, de redenção, de reverência àquele que nos soprou o fôlego de vida. Amém? Para que a pessoa, ou eu e você, é uma forma de honrar a Deus e ser bem sucedido. E o Senhor falava comigo nessa manhã: a sua primícia pode estar errada em algum lugar, você precisa encontrar onde é. Porque se a sua estrutura está de certa forma abalando em algum lugar, se você está orando sobre esse grau de dificuldade, Senhor, eu preciso de força, Senhor, eu não estou conseguindo nessa área específica, então alguma primícia está errada, ou alguma primícia a Deus está funcionando de forma errada. E se eu não acerto a primícia, o meu lamento continua. Um abismo chama outro abismo. Eu vou continuar me lamentar, até cumprir os 3D. Distração, desvio e desânimo. E alguém desanimado encharca os seus pés no lodo, na lama. Porque primeiro desvia, porque primiciou errado. Depois se distrai, porque continuou primiciando errado, não se submeteu. Depois se desanima, porque continuou preferindo insistir no contexto de reclamar, de não aguentar mais do que rever os seus conceitos e entender a palavra que diz: lembra de onde você caiu. Arrependa-se, aprenda a primiciar a mim de novo e volte às primeiras obras, ou seja, reveja os seus conceitos, reviva de novo, aviva, clame a Deus para avivar a obra dele na sua vida. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios. Olha que poderoso que nós vamos ler nessa manhã. Provérbios, capítulo de número 3. Eu queria que você, sem constrangimento algum, mas absorvendo a excelência do que é a palavra de Deus, passasse a, sempre que você puder, ler esse capítulo da palavra de Deus. Porque é maravilhoso como ele nos ensina, o capítulo todo, como ele nos ensina a respeito do que é a vida de alguém que primicia ao Senhor. A respeito da herança daquele que se propõe, sob qualquer circunstância, oferecer tudo a Deus em primeiro lugar. Amém? Não só o dinheiro, mas eu quero falar nessa manhã de tudo. Do seu tempo, das suas razões, das suas vontades, dos seus sonhos. Qual é o convite, pastor? Largar tudo de lado, temporariamente ou permanentemente. Porque em certos pontos, ou em todos os pontos das nossas vidas, nós só aprendemos e só conseguimos receber a primícia de Deus para a nossa vida quando nós também fazemos a mesma coisa com tudo na nossa vida. Não há uma outra forma. O Espírito Santo falava comigo nessa manhã: se você não primiciar tudo a mim, tudo, não tem como eu primiciar tudo.
É por isso que às vezes você sente que alguma coisa está demorando na sua vida, que Deus atendeu um pedido seu em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, ou ainda não atendeu. É porque há um reflexo, é porque eu também, no sentido de nós também, estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Nós estamos primiciando a Ele, chamando de primícia aquilo que a gente está oferecendo a Ele em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Cultuar ao Senhor nessa manhã é uma prova disso. Muito enfadonho, desgastante acordar cedo. O Senhor não está preocupado se eu venho na igreja uma vez por mês, se eu venho na igreja só na quarta ou no domingo. Muitos de nós, às vezes, o nosso coração age por querer vir o tempo todo, mas às vezes é o trabalho, às vezes é alguma atividade, realmente funciona, mas nem sempre é. Mas nós queremos que a primícia de Deus aconteça na nossa vida, mas estabelecemos a nossa guarita de servir ao Senhor, por assim dizer. Olha o que a palavra do Senhor diz. Nós vamos dar ênfase em alguns versículos, mas vamos ler ele aqui agora. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 9. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produziu. Versículo 10. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão vinho. Verso 13. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale mais que rubis. Nada que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos leva a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, olha a instrução que Deus está dando no verso 21. Não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirás medo. Quando se deitar, terá um sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar ao seu próximo agora, não lhe diga volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe faz mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece amizade. Verso 33. O Senhor amaldiçoa a casa do perverso, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios reconhecem a honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu, nessa manhã, Deus me deu algo para falar sobre primícia com você que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3. Algo que o Senhor está trazendo como instrução para aquele que é sábio. E o que é uma pessoa sábia? Uma pessoa que busca conselhos de quem é sábio. Porque acaba sendo uma transição de sabedoria. Quando eu busco conselho com o tolo, eu me torno tolo.
Quando eu busco conselho com alguém que é desesperado, eu me torno também desesperado. Quando eu busco conselho com alguém que é fraco também eu fico. Então as nossas primícias estão concentradas exatamente na nossa estrutura. Aonde está a nossa estrutura, está a nossa primícia. E o Senhor vai trazer uma instrução, começando a dizer no seu verso 9: honre o Senhor com todas as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Pastor, tem a ver com o meu trabalho? É só o seu trabalho que você produz? Não. O que mais eu e você produz sobre a face da terra? A minha boca produz, o meu olho produz, o meu ouvido produz, as minhas pernas produz. Tudo isso gera uma série de frutos, amém ou não? Que frutos? O que eu produzo com o meu trabalho gera um fruto, amém? Eu pago as minhas contas com ele, é uma ordenança. Honre a Deus com todas as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produz. Como foi lido aqui, na hora da oferta, eu tenho que honrar a Deus com as minhas riquezas, com a melhor parte dela. É um mandamento bíblico. O sábio faz isso. O tolo questiona. O tolo se resguarda. Começa a falar aqui a respeito do dízimo e da oferta também. O tolo se resguarda. Para que eu vou dar dinheiro para pastor se eu já sou uma pessoa boa? É um pensamento de tolo. O sábio, ele honra a Deus com tudo que ele tem, com a melhor parte. Falando aqui de riqueza, do que eu produzo sobre a face da terra. Eu tenho que honrar a Deus com o melhor. Deus não precisa. Algo precisa, mas Deus não precisa. Mas Ele póstumo, desde lá do início, quando não tinha dinheiro, já era algo abrangente de Deus. Se você me honrar, eu vou te honrar. Acabou. Já era um mandamento. É como se Deus estivesse nas entrelinhas escrito: você pode questionar, você pode não ser dizimista, você pode não me apresentar a melhor parte, você pode ter seus anseios, as suas vontades, mas eu só vou abrir a porta se você me honrar. E Deus não rende mais essa história, porque Ele nos concedeu o que? O livre-arbítrio. Você pode. Aí quando as nossas estruturas estão abaladas, quando eu não consigo as coisas, quando eu luto, quando eu brigo, quando está estagnado, quando eu tenho sonhos e eles não chegam, é porque a minha forma de primiciar numa área específica da minha vida está desestruturada. E eu não consigo perceber. Por quê? Porque Deus se doa na proporção que eu me dou. É uma ferramenta de barganha? Não. Mas Deus é um Deus ciumento. Ele quer a adoração melhor para Ele. Porque Ele deu o melhor para mim e para você. Amém? Se nós estamos aqui nessa manhã, foi porque Ele deu o melhor para mim e para você. E eu fui procurar especificamente o significado da palavra primícia no dicionário. Olha isso. Tem no dicionário, pastor? Tem. Tem primícia no dicionário. Porque às vezes nós somos assim, não somos? Quando algo na Bíblia não é esclarecedor, a gente vai o quê? Vou no dicionário. E o dicionário fala assim a respeito de primícia, olha. Começa assim, olha a especificação. Ele destrincha essa palavra. Primeiros frutos. Primeiras produções. Primeiros efeitos. Primeiros lucros. Eita, olha agora. Primeiros sentimentos. Aleluia. Primeiros gozos. Começos. Prelúdios. Poxa vida. Primícia. Quando estava aqui, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, até que estava tudo bem. É uma consciência natural daquilo que a gente já entende. Oh, Deus, poderoso. Mas aí veio no dicionário Deus, poderoso. duas palavras que mexeu muito comigo. Primeiros sentimentos, primeiros gozos, estrutura. A Bíblia vai ensinar para mim e para você a respeito de que primiciar a Deus não se trata só da minha produção de frutos,
mas o que eu penso e aquilo com o qual eu me alegro. Gozo está ligado à alegria. Se a alegria é eu estar na frente da televisão, na frente do jogo, na frente de um passeio de moto, está tudo errado e Deus não vai me honrar. Porque a minha estrutura de primícia está equivocada e Deus não trabalha no equívoco, porque Ele é razão. Deus é razão. Então eu fico batendo cabeça durante toda a minha vida, até eu ir para o caixão, se preciso for, se eu não entender o que é primiciar a Deus. Se a minha alegria, se os meus sentimentos se deixam levar, se eu não amadureço, se eu não primicio a Deus na manhã ou durante os meus dias, o sentimento de tristeza, de derrota, de desespero, vai me vencer, porque eu não estou primiciando o que eu preciso primiciar ao meu Deus. Sentimentos, gozo. Qual tem sido a sua maior preocupação quando você acorda pela manhã? Qual é o primeiro sentimento que você expressa? É aquele, nossa, eu tenho que ir trabalhar? É aquele, nossa, eu tenho que ir para a igreja? Nossa, eu tenho que lavar roupa? Nossa, eu tenho que olhar para a cara de fulano de novo agora? Esse é o primeiro sentimento que você expressa amanhã? Se for, está equivocado. É uma ordenança. Primícia significa primeiros sentimentos. Tudo na minha vida. Você deitar, quando você acordar, primícia significa, porque eu tenho arroz e feijão para comer dentro de casa. Deus, muito obrigado, porque eu tenho pernas, porque eu tenho olho, porque eu ainda posso ouvir a palavra. Primícia, sentimento, gozo, alegria. A primeira alegria do seu coração não é quando o dinheiro chega. A primeira alegria do seu coração não é quando você troca de moto, quando você troca de carro, não é quando você alcança o seu emprego. A primeira alegria que você tem que ter é por estar aqui nessa manhã, é por acompanhar nas redes sociais, de poder adorar a Deus como você adora aqui. Isso é que é o verdadeiro gozo. Amém? Esse é que é a verdadeira expressão de sentimento. Glória a Deus. Olha como que isso é forte. Primiciar a Deus em tudo em nossa vida e mostrar que Ele ocupa o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Não é só no dízimo e na oferta, é outra coisa. Se eu venho aqui entregar por obrigação, esquece. Não foi por obrigação. Não pode ser por obrigação. Tem que ser espontâneo, tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Porque tudo que Deus faz para mim e para você é de coração. Olha que interessante, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que primiciaram a Deus. Eu vou citar alguns nomes aqui. Você vai viajar na Bíblia agora e você vai ver em que essas pessoas primiciaram a Deus. E é um exemplo de vida para nós. Primeiro exemplo, Abraão. O que Abraão fez para primiciar a Deus, para apresentar o seu melhor? Ele fez o que Deus fez. Entregou o seu único filho sem pestanejar. Sem pestanejar. José, vendido como escravo, mas não perdeu a sua essência. Falou, eu primicio a Deus. Eu adoro a Deus dentro do buraco do poço. Eu adoro a Deus dentro da prisão. Eu adoro a Deus quando mentem sobre mim que eu seduzi uma mulher. Eu continuarei primiciando a Deus. Não é porque chegou uma notícia, não é porque eu sinto saudade de determinada pessoa, que eu vou deixar de primiciar a Deus. Quem eu sou? Se eu me mostrar fraco no dia da angústia, eu vou mostrar que a minha força é pequena. As pessoas vão me ver como um derrotado. E eu não sou derrotado. Aleluia. Mas o diabo fica lançando, você está fraco. Você não está aguentando, você está precisando de uma bengala. Do que adianta você falar que somos cristãos, abrir a nossa boca para adorar a Deus e viver igual um caco, aceitando as primícias do inferno e não a de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, fala lá, quem é que não conhece a história? Prostra todo mundo ao conceito governamental do mundo, ao estilo diferente de vida, e 3 ficam de pé. Mas o que esses 3 estão de pé? Eles falaram que não vão se dobrar. Mas por quê? Não, Senhor. Só pode até nos jogar na fornalha. Se Deus quiser, Ele pode nos tirar. Mas se Deus não nos tirar,
Ou seja, se Deus não resolver esse terrível problema, eu vou continuar primiciando a Deus. Os meus primeiros sentimentos, o meu primeiro gozo vai continuar sendo servir ao meu Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me render. Daniel, na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que a oração dele era constante ao longo do dia. E mesmo orando constante, primiciando ao Senhor, ele é lançado na cova dos leões. Sabe por que ele não foi comido pelos leões? Porque ele entendeu o que é primiciar sentimento e ter gozo no Senhor. E uma pessoa que primicia a Deus e que tem gozo no seu Deus não se preocupa com os leões. Uma pessoa que primicia a Deus com os seus sentimentos e com que a sua alegria é o Senhor, não se preocupa com as informações, não se preocupa com as notícias, não se preocupa com a noite cansada, não se preocupa se tem alimento ou não tem alimento, não se preocupa se vai de moto ou se vai de ônibus, porque a sua alegria não está constituída nessas coisas. A sua alegria é o Senhor desde o momento em que o Senhor a resgatou, amém? A nossa alegria, o nosso gozo deve ser isso, esse sentimento, essa alegria desde o dia em que o Senhor nos resgatou. Havia uma escrita de dívida, nós falamos sobre isso semana passada. Ele tirou o prego e escreveu: tetelestai, está pago, está consumado. Essa é a nossa verdadeira alegria. Mas por qualquer coisinha a gente titubia e fica próximo da pessoa: não, eu estou morto, nossa, eu estou tão cansado, nossa, eu não estou aguentando mais. Entre outras palavras, Jesus fala assim: vira homem, vira filha, eu não te criei para isso. Você tantas vezes declarou aí: eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Você adorou, pregou, evangelizou e agora está aí prostrado. Primicia. Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã: me primicia, ofereça o que você tem de melhor. Como que eu vou dar o que eu tenho de melhor para você, se você está aí murmurando e reclamando, ao invés de primiciar a mim seus sentimentos de alegria, o seu gozo de alegria a mim? Eu preciso retribuir, eu quero derramar sobre você, eu quero te fortalecer, mas o que eu recebo? Os apóstolos de Jesus, olha o que eles primiciaram ao Senhor. Foram presos, açoitados, mas ainda primiciaram ao Senhor. E por fim, o maior dos primiciadores, o soberano dos primiciadores, aquele que falou assim: vou ensinar a vocês o que é oferecer o melhor. Vou ensinar a vocês o que é não ter obrigação, porque ninguém merece, mas ainda assim eu vou oferecer o melhor. Não vou mandar Gabriel, não vou mandar Miguel, vou mandar o melhor. Cordeiro de Deus, Filho, desce lá. E eu não quero só obstante que você desça, mas eu quero que você se faça igual a eles. Eu quero que você sinta o que eles sentem. Eu quero que você coma o que eles comam. Eu quero que você sofra o que eles sofrem. Eu quero que você vista o que eles vestem. Mas eu quero que você morra de uma forma como ninguém nunca morreu. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Não obstante, como Deus podia ter tido a resposta da seguinte forma: não vou, é terrível demais. Eles são muito fracos. Falam que te adoram, mas por qualquer coisinha muda as suas primícias. Como se ele fizesse assim: agora. E nós temos o resultado. Verdade, aleluia. A escrita de dívida acabou porque alguém falou assim: eu vou primiciar. E quando nós achávamos que a primícia seria não só Deus ofereceu o melhor, mas o melhor foi sofredor, o melhor foi através de dor. Mas quando trata de nós oferecermos algo com um pouco de sacrifício, porque Deus não exige que seja tudo, Deus exige para nós primiciarmos o melhor, ainda vai restar alguma coisa para mim e para você. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, primícia.
E o resto, pastor, vai ser acrescentado. Aleluia. No tempo de Deus. Mas primicia a Deus. Aleluia. O sentimento está arrotando dentro de você que você não aguenta mais. Primicia a Deus, aí você vai ver as coisas resolver. Porque a solução para isso que te corrói é depois de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não vem antes. Deus não é Deus de barganha. Ah, Senhor, soluciona para que eu possa te adorar. Está errado, filho. Não é assim. E nós perecemos por falta de conhecimento, erramos por não examinar as Escrituras, por não ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Guarde o que está escrito em Provérbios capítulo 3 no seu coração. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Eles o manterão em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Olha isso. Olha como é forte isso. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata. A sabedoria dá mais lucro do que o dono da MRV ganha, porque a sabedoria dá mais lucro do que todo o dinheiro do Elon Musk. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pastor, então como que eu conquisto a minha alma? Sendo sábio, aprendendo como sábio, parando de murmurar, parando de ter dormir, falando, você viu fulano? Você viu fulano? Para com isso. Começa a exercer sabedoria. A sua boca foi feita para exercer sabedoria. Não pense você que quando você murmura, quando você desdenha, que Deus está agradando daquilo. Sabedoria. Honre ao Senhor. Olha que interessante isso. A concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro, primícia, é próton, que significa primeiro em tempo ou lugar. Guarde isso. Em qualquer sucessão de coisas, pessoas, primeiro em posição, influência, honra, chefe ou tempo. Primícia, primeiro em tempo ou em lugar. O Senhor continua sendo primeiro lá na cruz e aqui hoje, no tempo e fora do tempo. O Senhor continua sendo primeiro lá em Apocalipse e lá em Gênesis, quando diz o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A primícia sendo expressa lá em Apocalipse pelo que Jesus fez, relatado na história vivente na terra, e lá em Gênesis declarado o Cordeiro que foi morto antes de dizer haja luz. A primícia que foi instaurada para mim e para você antes de ter luz sobre essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Primícia no tempo, ou em lugar, ou fora do tempo, ou fora de lugar. Sabe o que isso nos remete? Quando nós que somos cristãos, que significa pequeno Cristo, que eu tenho que primiciar a Deus no tempo ou fora do tempo, na igreja ou fora da igreja. Em todo lugar eu tenho que primiciar ao Senhor, aonde eu estiver. E o que eu aprendi nessa manhã, nós já vamos orar, é que não tem como eu alcançar graça e favor de Deus se eu não aprender o que é primiciar ao Senhor. É uma via de relacionamento. Amém? É uma via de relacionamento. Você foi convidado para dar o melhor para Deus. Convidado. Quando alguém te convida para uma festa, você tem a opção de não ir? Tem. Tem ou não tem? Eu já tive muitos lugares que eu fui convidado para ir e eu não fui. Porque o meu livre-arbítrio me condicionou a isso. Há um convite sublime, definitivo, de absurdo, de bom para as nossas vidas, presente nessa manhã para mim e para você que acompanha nas redes sociais. Para você aprender a primiciar a Deus em todas as coisas da sua vida. Você pode dizer, não, pastor, eu vou primiciar algumas coisas. Então entenda que Deus também pode te abençoar em algumas coisas. Ou talvez em nada, porque Ele é santo. E a instrução da palavra é que eu devo ser santo como Ele é santo. Então não adianta eu primiciar a Deus só quando eu estou alegre.
Só quando eu estou descansado? Ou só quando eu quero? Porque não se trata das minhas vontades, trata-se da vontade de Deus. Amém? Se eu sirvo a Deus, então eu atendo à vontade dele, não à minha. Eu atendo ao capricho dele, não ao meu capricho. Porque trata-se de sentimento. Então eu tenho que me importar com aquilo que Deus pensa a respeito de mim, falando da palavra dele. É com isso que eu tenho que me preocupar. As circunstâncias vão dizer o contrário. Mas se eu quero primiciar a Deus, eu não posso me importar. É exatamente isso. Há um emblema que eu acho interessante do pastor Márcio Valadão da Lagoinha, que ele diz assim: grande para servir e pequeno para se importar. Olha que interessante. Eu preciso ser grande para servir e pequeno para se importar. Aquele que se importa, ó, o tempo todo, tem argumentos, justificativos. Mas o convite é que eu preciso ser pequeno para me importar e grande para servir. Amém? Primiciar a Deus é a melhor coisa da nossa vida. Que nessa manhã nós venhamos a trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é Jesus. E Jesus é o que? Jesus é a primícia de Deus para mim. Jesus é a primícia de Deus para mim. Jesus é a primícia de Deus para você. Talvez você conseguiu tantas coisas, mas nunca você vai conseguir algo tão poderoso, tão generoso, tão amoroso. E Ele está aqui nessa manhã porque Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Esse relacionamento através da primícia. Aprenda a orar mais. Aprenda a se desgastar mais na presença de Deus. Como assim desgastar mais? Olha, às vezes você olha para você no espelho, você está tão abatido, mas o seu desgaste não tem nada a ver com o tempo com Deus. Não é verdade? Às vezes você olha assim, talvez nessa manhã você olha assim e fala assim: não, eu só quero ir para casa e dormir. Mas quando você vai se examinar, esse desgaste seu não tem nada a ver com o que Deus queria que tivesse. A estrutura foi abalada porque a primícia foi errada. Então eu preciso ser exclusivo para Deus, exclusivo de Deus. Você precisa ser exclusivo para Deus, amém? Há tantas coisas que acontecem, mas por causa de Deus, cancela aquelas que você puder cancelar por Ele. Amém? Amém, Jesus. Cancela, porque para Deus vale a pena. Ele é a primícia, Ele é o primeiro. O primeiro sentimento na manhã tem que ser para Ele. O meu primeiro gozo, a minha primeira alegria, não é porque o dinheiro caiu na conta, ou porque eu vou conseguir viajar, ou porque eu recebi o salário, porque Abraão. Não, o meu primeiro gozo tem que ser o Senhor. Ai, Pai, o Senhor não recolheu o meu espírito nessa madrugada. Eu estou aqui então porque o Senhor ainda tem propósito.